Vozes do Gigante Entrevista na área, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje, ó, live pesada. Eu espero que vocês tenham aí o bom e velho plano de 4G aí elevado, porque hoje a gente tem só um cara que levantou uma Copa Libertadores entregue da mão de Edson Arantes do Nascimento. Nosso amigo Bolívar, beleza, Bolívar? Tranquilaço, cara? Fala, Alexandre. Prazer, obrigado primeiramente pelo convite. Prazer estar aí compartilhando com você, com o Lucas e com o Bess, essas figuraças aí que eu tenho uma admiração muito grande. Então, muito feliz em participar dessa live nossa aí. Hoje vai ser um bate-papo legal, cara. A gente tem bastante coisa para falar. A gente tem como para falar da tua carreira de treinador, tem como falar de Inter. Olha, e é temporada no Inter, né? Vamos dar um olá pro Leandro Bez ali também. Tudo beleza, Bez? Bom, pessoal, tudo bem? E um detalhe, né? O Pelé entregou a taça pro Bolívar, o Pelé vestia um terno vermelho. Ah, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. E me diz uma coisa, ô Bolívar, tem um guri que, na verdade, ajudou a erguer aquela taça, que hoje já não deve ser mais um guri, né? Deve estar grande já, né? Tá enorme, cara, trabalhando. O Thales está com 19 anos, tem boas recordações, né? Ele tem a felicidade de, no pôster de 2010, a única criança com o time é ele, cara. Então, aquilo vai ficar guardado para o resto da vida, para ele mostrar para os filhos, para os netos. Isso aí vai ser uma recordação aí para o resto da vida. Que demais, cara, que demais. Beleza. Cara, como é que tu tá nesse período de pandemia aí? Como é que tu tá, vamos dizer, cuidando da cabeça, cuidando do corpo, cuidando de tudo aí para depois voltar para a tua temporada como treinador, né? Vila Nova, né? Isso. Tô lá no Vila Nova de Goiás, né? Agora eu tô aproveitando esse período que todos nós estamos vivendo, né, de quarentena, para concluir os meus trabalhos da CBF, né? Agora, em dezembro, eu fiz a primeira etapa da licença A, e aí, nesse primeiro período, você precisa entregar uns trabalhos que é dado a você, com um tempo e um prazo para entrega, e depois você conclui a licença A no dezembro agora que vem desse próximo ano, né? Então, vou concluir agora no final do ano a licença A, para depois iniciar a licença Pro, né? Então, fazendo esses trabalhos e também procurando fazer exercícios, né, em casa, com a família, aproveitando os filhos. O Thales está trabalhando, passa o dia trabalhando, só chega em casa à tardinha. Mas a Victoria, que tem 12 anos, estou aproveitando fazer os trabalhos de escola que ela está tendo, né, para a gente poder aproveitar, porque depois a gente viaja, não para e não consegue ter esse contato que a gente está tendo hoje. E é um aprendizado, né, cara? Ter que tratar com os filhos algumas questões, como, por exemplo, escola, né? Eu tenho o meu pequeno aqui também, tem que passar caligrafia, tem que passar matemática. Aqui ele ainda fala francês, cara, que é ainda mais doido, né? Deve ser diferente, né, também para ti. É muito legal, cara. Eu sei que as pessoas geralmente às vezes falam, né? Eu tô cansado de estar em casa, tal. Cara, eu tô aproveitando porque, na verdade, foi uma vida tão corrida e longe dos filhos, às vezes, né? Que agora, tendo esse tempo aí, estando em casa mesmo, né? Como a gente deve seguir as normas pedidas, eu tô curtindo, tô aproveitando muito, porque eu sei que a partir do momento que tiver o retorno aí, a gente só vai se ver depois aí, quem sabe só em novembro, ou eles fazendo algumas visitas, né? Que geralmente vão fazer, mas só em dezembro mesmo, para poder ter aquele dia a dia que eu estou vivendo hoje. Beleza. O pessoal do Vila Nova já te deu alguma perspectiva, Bolívar, de quando retomar os treinos? Então, hoje tive uma conversa com o nosso presidente Hugo, né? Hoje ele teve uma reunião com a prefeitura, como no Brasil aqui estão fazendo, né? Alguns governadores deram o poder para os prefeitos tomarem as decisões, né? De retornos de comércio, de atividades. E em Goiânia, isso foi dado também à prefeitura. E hoje teve uma reunião lá com o prefeito, com os 3 presidentes, né? Do Goiás, do Atlético Goianiense e do Vila Nova. Então, foi decidido que, a princípio, o retorno será no dia 11 de maio agora, não nessa próxima segunda, na outra.
mas com de repente, uma intervenção ainda até o meio de semana que vem. Então, mas a princípio, a data de retorno é no dia 11 de maio. 11 de maio, beleza. E aí, Lucas Colar, tudo tranquilo? Agora tudo certo, né? Uma briga aqui, sabe como é que é a tecnologia, né? Mas agora é de volta. Mas acho que é uma tendência isso, né? Retornar ao futebol agora em maio, né? Enfim, eu acho... Não vou dizer que é estranho, né? Mas é perigoso, né? Não sei o que a gente está vendo, mas... Enfim, acho que eu quero agradecer o Bolívar também por estar aqui conosco. E te perguntar, Bolívar, como tu está enxergando essa questão da retomada do futebol? Não sei se está acompanhando o Inter agora com o tempo, né? Se tu acompanhou o trabalho do Cudê, o que tu está vendo do Inter, né? A opinião sempre de um cara bicampeão da América, né? Campeão da Sul-Americana também, é muito importante para nós. Então, como tu está enxergando esse retorno e como tu está vendo o Inter em especial nessa volta, nesse começo de ano? Cara, eu passo a acompanhar ainda mais agora como técnico, né? Por ter uma visão como técnico e olhando a parte tática, principalmente, né? Desses treinadores que estão em ascensão, e o Cudê é um deles, né? E a gente gosta de acompanhar esses trabalhos que a gente, de repente, não tinha visto e, de repente, colocar alguma coisa dentro do nosso trabalho, né? Porque sempre é muito importante essa troca aí de escolas, né? Então, o Cudê vinha fazendo um grande trabalho no Inter. Eu até falo que o coronavírus acabou prejudicando o Inter nesse momento, porque o Inter vinha numa crescente, o Inter vinha num momento muito bom, ainda mais depois do último Grenal, né? Eu acho que todo mundo acabou vendo ali que o crescimento do Inter em 2020 ele ficou muito visível, porque nos últimos anos a gente não viu um Internacional tão agressivo jogando dentro da equipe adversária do Grêmio, na verdade, né, do Superclássico, e principalmente da rivalidade que existe aqui, que a gente sabe, e o Inter acabou dominando o Grenal, tendo as maiores chances aí para sair de lá com a vitória. O torcedor ficou muito empolgado com isso, então é um trabalho que enche os olhos do torcedor, da imprensa. E eu acho que todo torcedor colorado ele está muito contente porque viu um Inter que sofre poucos gols, um Inter que agride o adversário a todo momento, que procura o gol a todo momento, e um time que dá poucas oportunidades aí para o adversário. Lembra muito aquele time de 2008, guardado as devidas proporções, né? Porque, claro, os laterais desse Inter do Cudê, eles sobem muito, né? A gente tem aí o Sarabia, o Rodinei. Só que aquele time, Bolívar, ele tinha uma característica, e para mim, né, e para muitos, acho que para o Ernest, para o Bez, a gente já falou sobre isso, aquele time de 2008 talvez tenha sido melhor até que os times campeões da Libertadores, né, os dois de 2006, de 2010, mas tinha uma característica que ele não levava gols, né, não tomava muitos gols. E o Cudê também, né, o time do Cudê levou 7 gols aí em 15 jogos, é uma média absurda, né, ainda mais para ti, que é zagueiro, pode falar com propriedade sobre o assunto. Na verdade, como essa maneira que o Cudê atua, né? Na verdade, eu acabo utilizando muito isso nas equipes onde eu trabalho, né? Onde você acaba colocando um dos volantes, aquele que tem, de repente, o melhor passe para poder sair com essa bola de qualidade lá de trás, e você acaba espetando, né? Os dois laterais lá em cima e acaba colocando os extremas para dentro, né? Para fechar junto uma linha ali de quase 5 jogadores numa linha de meio campo, né? Então fica um time com muita posse de bola, de muita aproximação, né, do jogo apoiado, e quando perde a bola, esse retorno ele é muito rápido, né? Mas antes disso, a primeira perda de bola, a reação do time do Inter ela é fantástica, né? Porque a gente sempre fala no meio do futebol que a partir do momento que você perde a bola no campo do adversário, quando você está atacando, você tem de 5 a 6 segundos para fazer a intervenção até que o outro time consiga se equilibrar. Então, o Inter tem esses 5, 6 segundos muito agressivos. A partir do momento que isso não acontece, essa roubada de bola, o time passa atrás da linha da bola e acaba ficando muito compacto. Então, por isso que é um time que dá poucas oportunidades para o adversário, porque é um time que já tenta roubar no campo de adversário a bola quando perde. E nesses 6 segundos aí que tu mencionaste, não é com balão, né? Se tu pegar, o Inter tá tocando muito mais a bola do que nos últimos, olha, eu acho que 2, 3 anos, né? Não vou nem pegar só o Odair, né?
Vou pegar também lá, 2016, olha, faz tempo que eu não vejo o Inter com cara de Inter de novo, né? Eu acho que desde o Aguirre, eu não sei se tu concorda comigo. O que eu falo, Alexandre, os 5, 6 segundos é quando você perde a bola, que você tem 5, 6 segundos para tentar recuperar ela no campo adversário. Ah, entendi. Aquele sufoco em cima do adversário no campo, porque a partir do momento que tiver a roubada de bola ali, esses 5, 6 segundos é o tempo que você consegue dar um sprint para poder fazer essa roubada. A partir desse momento, o time já consegue controlar e já consegue rodar a bola para o lado contrário. Então, é aí o momento que você tem que retornar, passar... A pressão da linha alta, no caso, que tu está falando. Da linha alta, exatamente. Aos 5, 6 segundos de tempo que tem do esforço que você faz para poder ter essa roubada. Mas o que você falou sobre posse de bola, o Inter hoje é um time que tem muita posse de bola. É um time, como eu falei, a partir do momento que abre essa linha de 3 lá atrás, com o volante entrando no meio dos 2 zagueiros, a segunda linha é uma linha de 5. É uma linha de 5 que, se a bola estiver pelo lado esquerdo, do lado direito, ele acaba vindo todo por dentro, aonde tem esse jogo apoiado de aproximação, né? Então, o Inter é uma equipe que tem, quando tem a bola, no mínimo tem 3 jogadores próximos para poder estar fazendo esse jogo apoiado. Sim. Já saiu mais de um gol assim, né? Saiu contra a Laú, né? O da classificação, gol do Bosquilha. Contra a Católica saiu um gol assim também, né? Apertou o goleiro, o Galhardo deu pro Guerreiro. Então, ocasionou gols já nessa forma de jogar. E até concordo com o Ernest nessa questão do Aguirre. Até essa questão da pressão, né? Quantos gols o time do Aguirre fez assim, né? De pressionar o adversário lá e fazer gol. Claro, depois tinha outros problemas que não vem ao caso, né? Mas dá para ver que tem uma ideia, né? Acho que esse é o principal, né? O Inter do Cudê, ele tem uma ideia, né? Não que o time do Odair não tivesse, mas é uma ideia que o torcedor gosta de ver, né? Assim como era do Aguirre, que a gente gostava de ver o Inter atacando, né? Assim como os outros times que a gente viu já, especialmente na década de 2000 a 2010. Pois é. Bess, tu lembra desse Inter de 2008, principalmente o Colar falou aí, o Bolívar de um lado, daí tinha a dupla de zaga, e aí tinha o Álvaro lá do outro lado, né? Não, o Marcão. Então, o Marcão, melhor dizendo, desculpa. E, digamos, esses 2 laterais, eles não subiam, mas dava para dizer, Bolívar, tu acha que é uma linha de 3 falsa, assim? Porque tinha muita qualidade para sair tocando a bola também. O volante não precisava descer tanto, né? Exatamente. Tanto eu e o Marcão, por ter a facilidade, né, de tantos 2 ter jogado já pelo lado do campo, eram 2 jogadores que tinham facilidade de saída, né? E, na verdade, quando um saía, o outro fechava como um terceiro zagueiro, né? Então, era muito parecido com o que vem acontecendo agora. Então, sempre com 3 jogadores, sempre para defender, quando o time está tendo essa posse de bola. Então, você tem 7 jogadores à frente da linha da bola com 3 jogadores de contenção. Então, você vê que são 7 jogadores numa parte ofensiva, mas a partir do momento que essa bola perde, são 7 jogadores que tem para poder fazer essa roubada. Então, é um time muito compacto, um time que não deixa espaço entre linhas e não deixa ter esse espaço onde, geralmente, meios de campo, aqueles falsos 9 gostam de receber entre linhas. O Cudê acaba não deixando esse espaço, né? Por ter um time muito compacto. E já tinha o Tite que te conheceu muito bem, né, Bolívar? O Tite foi o cara que praticamente subiu lá na época no Grêmio, né? Isso aí, o Tite, na verdade, que teve a conversa comigo, né? E essa conversa ela foi muito mais pelo fato de a gente ter um enfrentamento contra o Boca, onde o Boca usava muito o Palermo jogando em cima dos laterais numa bola aérea, e a gente tinha o Ângelo na época ainda. E o Ângelo era um cara que tinha uma estatura muito baixa, e o Tite já me conhecia, como você falou, Beza, um cara que me subiu, me conhecia como a função de lateral, e o Kleber Xavier, que tinha trabalhado comigo, né, na base do Grêmio, que era o meu técnico, acabou falando para ele, e foi aonde, na verdade, a gente acabou encaixando aquele sistema defensivo ali para ficar sólido como ficou. Era um time muito forte, Bolívar. Foi, olha, realmente, como os guris falaram antes ali, para mim, é um dos melhores Inter dos últimos anos, é o Inter do Tite. É verdade. Se você for ver, cara, é um time, eu falo para todo mundo, era um time tão experiente, maduro, que se a gente tivesse que
jogar contra uma equipe que fosse, vai ter que ser na força física. A gente ia na força física porque tinha jogadores para isso. E se tinha que ir na técnica, na qualidade, tinha, porque eram muitos jogadores de qualidade. Se tu for pegar do meio para frente, a gente jogava com 3 volantes, que era o Edinho centralizado, Guinazu e Magrão, que tem, além da marcação, muita qualidade técnica. Da Alessandro, Alex e Nilmarca. E aí, numa linha de trás, 4 jogadores de uma marcação muito forte, com qualidade de saída. Então, era um time muito maduro, não tinha um jogador assim, jovem, que você falasse, nossa, esse jogador vai sentir esse jogo. Não tinha. Era tudo jogador já carimbado. Se tu vai lembrar bem, Bolívar, o Guinazu, na época do Olímpia, era o camisa 10 do Olímpia, né? Exatamente. O Guinazu, cara, eu falo para todo mundo, nosso time do Inter, principalmente esse time e o time de 2010, quando se juntava pelo lado esquerdo, Kleber, Guinazu e D'Alessandro a tocar a bola pelo lado esquerdo, ninguém conseguia roubar a bola dos caras. Era um inferno. É verdade. É verdade. Era muito difícil, era muita qualidade quando caía pelo lado esquerdo. Mas tu concorda com essa afirmação de que o time de 2008 era melhor que o de 2006 e de 2010? Cara, eu digo assim, né? Os times que marcam são os times que conquistaram títulos, né? O 2008 foi assim, 2006, 2010, cada um com sua particularidade, né? Eu acho que cada um com sua qualidade, mas eu digo assim, ó, de maturidade e pronto. Se tu pegar no início de uma temporada, tu olhou o time de 2008, tu sabia, esse time montado é um baita de um time. 2006 ainda tinha aquela dúvida, tinha alguns jogadores já consagrados, mas a grande maioria deles eram jogadores que estavam buscando um espaço, né, dentro do clube, numa história do clube. Mas o de 2008, se tu pegar ele do início de uma temporada e falar, esse time aí vai brigar por título. E dentro do vestiário era uma galerinha mais cobra criada, né? Uma galerinha já assim que não é chegar aqui, olha, aqui tem dono, né? Eu lembro principalmente da principal história que tu conta, é a chegada do Alessandro, né? Cara, era um vestiário ali, a gente até brincava, era um Bataclan, né, cara? Só cobra criada, né? Ali, se tu pegasse meio minhoquinho ali, o cara não se criava. E aí a história do Gringo, que todos sabem, né? O Gringo, a gente sabia que era um cara que poderia nos ajudar muito. A gente sabia que ele, estando no nível técnico, tático e físico, e principalmente psicológico, a cabeça, porque ele sempre teve muito problema nos outros clubes onde ele passou, e a gente sabia que ele ia, se tivesse com a cabeça boa, ia nos ajudar. Então foi aquela velha, como é que se diz, o corredor polonês lá, estilo isso. Ó, Gringo, tu passando desse corredor polonês aqui, tu vai nos ajudar muito. E aí foi o que aconteceu até hoje. E passou bem, né? Passou bem, o Gringo. Passou bem porque sabia que ali, na verdade, além desses jogadores todos aí consagrados, eram jogadores que tinham caráter, caras transparentes. Na verdade, ele já tinha tido um feedback com o Guinazu, que já tinha estado ali já há um ano, já sabia de todos, né, do caráter de cada um, e sabia que poderia crescer, né, e ele sabia que, de repente, aquela ali poderia ter sido a última cartada dele, o Internacional. Se ele não vai bem no Inter, era mais um clube que ele teria passado. E ele sabia que poderia escrever a história e está fazendo aí como todos estamos acompanhando, né? Mas tu acha que tem isso, né? Tem que ter isso no vestiário, essa malandragem, assim, para dar uma segurada, assim, tipo, não digo na estrela que chega, mas quando o cara chega, o cara tem que se ligar que, ó, aqui tem dono e aqui quem manda sou eu, assim, né? Tu concorda com isso? Alexandre, eu acho que hoje em dia está muito difícil, cara. Eu sempre falo que, não desrespeitando os jogadores de hoje em dia, eu tenho o maior respeito por todos os jogadores, e eu sou um cara que respeito hierarquia da história do meu pai, da história do Inter de 70, desses caras vitoriosos aí. Eu sempre falo que aquela época juvenil, juniores, quando subia pro profissional, cara, quando ia para treinar em algum lugar, subia no ônibus, esperava todos os profissionais sentarem primeiro para, se sobrar um lugar, o cara sentar. Hoje em dia, bobear, o sub-20 chega por último, quer sentar no lugar do cara mais carimbado do clube,
e acaba não tendo esse respeito. E aí já não se tem mais aqueles jogadores, como a gente está falando agora, aí, jogadores que chegavam e intimavam o cara, olha só, aqui é assim, aqui acontece assim, e é desse jeito que a banda toca. E se não for desse jeito aí, tu tá fora. Eu acho que hoje em dia não se tem mais isso. É difícil você pegar líderes, tantos líderes como a gente pegou em 2008. Mas talvez porque os jogadores estão amadurecendo mais rápido, né? Tu pega, por exemplo, o Neymar, que os caras chamam ele de presidente, né? O cara já chamava ele de presidente com 21, 22 anos. Ou o próprio Mbappé agora na França. Eu acho que é por causa que os jogadores também estão amadurecendo um pouco mais rápido. Não sei se é essa a visão. Não, isso também, mas aí esses são exceções, né, Alexandre? Esses são exceções. A gente está falando daqui a pouco jogadores do Sub-20 de Grêmio Internacional aí, que sobem, jogam uma partida boa, os caras acham que são já top, entendeu? Então, principalmente isso no vestiário de futebol, cara, os mais antigos, eles condenam muito, cara. Os caras condenam por quê? Por que Tyson, Sandro, quando surgiram nessa época aí, 2008, 2009, se deram muito bem, daqui a pouco estavam sendo titulares? Porque foram caras que chegaram, respeitaram a história de todos que estavam ali, todos os jogadores abraçaram os dois e foram caras que tomaram ali a posição de titular ao natural. Yeah. O que tu me diz, Bess? Com o Dourado também foi assim? Não entendi, Bess. Com o Rodrigo Dourado também foi assim nesse processo, Bolívar? Tu pegou pelo menos o inicinho dele ali? Eu peguei o início. É um menino de um ótimo caráter, um guri respeitador demais. Por isso que ele se tornou capitão do Inter. Mais uma história, capitão do Inter aí tão jovem. E eu acho que por isso, por respeitar os jogadores mais velhos que lá tinham. E a partir desse momento, cara, o cara mais experiente, quando ele sente isso que um mais jovem, ele respeita o teu espaço, automaticamente o cara vai te puxar para baixo do braço dele e vai te dar as coordenadas de tudo que tem que fazer, cara. Mas como lidar com isso, Bolívar? Porque a gente pegou no Inter aí uma época, especialmente tu estava nesse final de transição desse time vitorioso, e a gente via alguns garotos surgindo, né, pedindo espaço. O Otávio, o Fred, o próprio Dourado, né, estreou com o Fernandão ainda. Como é que tu coloca muitos garotos e tira o espaço de um time campeão, por exemplo, né? Não é fácil tirar um jogador consagrado, tarimbado, ídolo do clube, ter uma história bonita. Como dar espaço para o garoto e fazer a transição para o jogador experiente vir para um banco, quem sabe, ou ser uma peça menos importante, entre aspas, dentro do time? Isso parte muito do comando técnico, né? Do técnico ver que naquele momento, por mais que o jogador é jovem, ele está melhor do que aquele jogador que tem uma história dentro do clube, né? Isso eu vejo hoje como técnico, faço muitas vezes isso. E é uma decisão que todo técnico precisa tomar, né? É uma decisão que ela é dura, a gente sabe que o jogador experiente, às vezes, ele fica chateado em perder o seu espaço nesse momento, mas ele tem que saber o que é melhor para a equipe e para o clube naquele momento. E outra coisa, o jogador experiente, ele sabe quando um jogador, por mais jovem que seja, ele está melhor do que ele. O jogador respeita esse momento. Ele respeita quando sente que um jogador está melhor que ele e ele vai acabar trabalhando para poder recuperar o seu espaço novamente. Mas tu chama o experiente para conversar primeiro e depois vai no guri. Tu tem meio que uma cartilha, digamos assim, na tua cabeça, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer para não tirar o vestiário também da tua mão, assim? Eu sempre faço, Bez, eu uso sempre, de todos os técnicos com quem eu trabalhei, eu sempre aprendi que tu não precisa dar explicação porque o atleta vai sair do time ou não, né? Uhum. Na verdade, tu tem que chamar ele durante uma semana de treinamento, onde vai ocorrer um jogo no final de semana, aí você chamar ele e explicar para ele, olha só, o atleta A vai entrar no teu lugar porque o rendimento dele está melhor durante os treinamentos, a gente sabe que você não vem num bom momento, e explicar. O jogador ele pode ficar até chateado na hora, mas ele viu que tu foi um cara transparente e teve caráter de falar isso para ele. Que a partir do momento que tiver a oportunidade,
ele sabe que tu também vai cobrar aquele cara que tu colocou no lugar dele, para depois, se tiver que fazer novamente uma substituição e o cara retornar para a equipe, ele vai estar sabendo que eu vou estar usando do mesmo critério que eu usei com ele, com um jogador que entrou no lugar do mesmo. Sim, sim. Bolívar, te perguntar um negócio. Tu, como, enfim, capitão do Inter, multicampeão com o Inter, algo que me incomoda muito até hoje. Como é que o Inter perdeu em casa uma Copa do Brasil para o Atlético Paranaense? Tudo bem, é um bom time, enfim, estava crescendo, mas não é a camisa do Flamengo, não é a camisa do Corinthians, não é a camisa do Palmeiras, não é a camisa do Grêmio. Como é que se explica uma derrota em casa daquela maneira? Cara, é muito difícil, o Bess. Cara, eu acho que era um dos títulos, eu acho que mais aguardados depois de tanto tempo, né? Que o torcedor espera um título nacional do Inter, né? Bateu tantos na trave aí, brasileiros, na nossa geração, que agora essa Copa do Brasil era uma oportunidade que não poderia deixar escapar. Eu até falo em roda de amigos colorados que a gente conversa, e me fazem essa mesma pergunta e eu falo para eles, cara, aquele era um título para ganhar na mão grande. Aí os caras me perguntam, como assim na mão grande? Eu falei, cara, quando emparelha no túnel ali, todas as decisões nossas que a gente venceu, as Libertadores, Sul-Americana, quando emparelhava no túnel, a gente já olhava para o time adversário que se mantém aquela distância que fica para entrar as duas equipes junto, cara, e a partir dali já ganhava o título, cara. Ganhava porque olhava para os caras e falava, olha, aqui não tem. É só a vontade de vocês virem aqui, mas eu vou te falar uma coisa, hoje não vai dar, meu. E já entrava, o cara vai olhar e falar assim, ó, e o bicho vai pegar, cara. Tu já ganha ali, cara, tu já ganha ali. Aí os caras, não, mas a gente tem amigo do outro lado, vão cumprimentar. Eu falei, cara, deixa para cumprimentar depois, cara. Cumprimenta depois. Porque tu já ganha ali. Tu já ganha ali. O Inter perdeu um pouco disso, dessa agressividade, intimidação. O futebol requer isso hoje ainda, cara. Por mais que tenha VAR, mas o diálogo psicológico, tu falar alguma coisa pro jogador dentro de campo, isso às vezes estabiliza o cara dentro de campo, cara. Mas aí que tá, cara. Que loucura. É que te ouvindo, cara, é engraçado te ouvir falando isso, porque se tu pega há 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, o Inter estava cair para a segunda divisão e tinha cara tirando foto, tinha cara abraçando o adversário, depois do adversário meter 2, 3 dentro do Beira-Rio, sabe? Então, é complicado a gente ver que todo mundo diz, não, mas é só campo nada, né, cara? Tu tá comprovando que não é, né? Não é, Alexandre, cara, os caras têm que saber que ali tá a vida deles, cara. Ali tá a vida. É a mesma situação, eu não suporto, cara, eu não suporto ver. Hoje, eu não tô falando de Inter, tô falando isso no cenário nacional. Jogadores indo para um jogo decisivo, para qualquer jogo, cara, porque para mim, qualquer jogo ele tem a sua importância. Os caras fazendo, às vezes, live quando chego dentro de estádio, para estar mexendo no celular e postando no Instagram, cara. Cara, aquilo ali é um momento que tu tem que, a partir do momento que tu saiu do hotel, cara, tu vai ficar 90 minutos do jogo e 1h30 antes que tu chega no estádio, cara, que tu esquece do mundo, cara. Esquece do mundo aquele momento. Aquilo ali é teu, da tua equipe, porque depois tu vai embora, tu mexe no telefone na hora que tu quiser, cara. Mas é um momento ali que ele é teu, fiel teu, que tu não tem que dividir ele com ninguém mais que não esteja na tua atmosfera do que tu vai fazer, que é dentro de campo. Isso é... Claro, o Bolívar falando, eu consigo lembrar do o segundo gol, né? Esse gol vai demorar pra gente esquecer, né? Enfim, tu acha que essa falta de, acho que postura de vencedor dentro do campo, não estou dizendo que os jogadores não são, até porque muitos já ganharam muito do grupo que estava no ano passado, né? Mas é uma falta de comando técnico, uma falta de vestiário, de todo mundo chegar e, ó, tem que ser assim. Ou é uma falta de personalidade do jogador no momento decisivo? Cara, eu acho que, na verdade, personalidade eu sempre falo, né? Os caras perguntam. Cara, o líder do cara não se aprende, cara. Líder é uma coisa, a liderança vem dentro do cara, tu vai te moldando
olhando e observando líderes, como eu fiz, de acompanhar Fernandão, de olhar Klemer, de olhar Yarley, de olhar esses caras já consagrados que eu acompanhava, que eu sabia, putz, esses caras são caras que já foram líderes, e essa personalidade eu sempre tive dentro de mim, até porque eu cheguei no Inter com 23 anos, mas fui jogar para ser titular absoluto com 26. Eu fiquei 3 anos na transição de titular, reserva, aguardando o meu momento, e bastou 6 meses. Eu, com 26 anos, jogar 6 meses para depois ser vendido para o Mônaco. Então, isso é muito da personalidade do cara. Imagina se nesses 3 anos meu de alternar titular ou reserva, eu falar, eu não vou ficar mais aqui porque eu não estou jogando. Não. Fui persistente e personalidade para esperar o meu momento na hora certa e achar o meu momento para poder ser o que eu sou hoje e o que eu fiz dentro da história do Inter. Tu acha que nessa tua história com o Inter, assim, tu acha que aquela questão de 2012 é o maior problema, talvez, e tu faria diferente hoje ou não? Aquela questão, por exemplo, da zona de conforto, da questão do Fernandão, tu acha, hoje tu faria diferente, principalmente por tu ser treinador? Eu acho que não. Não porque como eu agia como atleta, de ser transparente, de ser verdadeiro, é o que eu uso e o que eu falo nas minhas primeiras conversas com os meus grupos, onde eu trabalhei de jogadores e nos clubes onde eu trabalhei. Eu falei assim, cara, a partir do momento que eu começo o meu trabalho hoje, no dia que eu for embora, vocês não vão ter uma vírgula para falar de mim, porque eu vou ser o cara mais transparente e correto, porque eu sei que hoje em dia, nos lugares onde eu estou sendo empregado, já não é mais dirigente que contrata. Os dirigentes, eles conversam com os jogadores e perguntam se trabalharam comigo ou não, e é os jogadores que dão esse feedback para ver como que é a minha postura como técnico. Então, naquele momento, 2012, eu vi que era um momento que o Moledo vinha muito bem, o Moledo apareceu muito bem, e o Moledo tinha ganho a posição comigo, e eu tinha uma situação do Botafogo, para mim, que era boa financeiramente. Eu já estava com 33 anos, e eu fui muito claro para o Fernandão e para o próprio Giovanni Luiz, que era o presidente na época. Comentei com eles que eu tinha uma proposta do Botafogo. Se eu não me engano, faltavam-se 4 meses ainda de competição, e a gente tinha o Moledo, que vinha muito bem, e o Romário, que era um menino do Sub-20, um zagueiro, que estava também já treinando com a gente, que estava muito bem. E eu comentei, na verdade, sendo transparente e sendo verdadeiro. Eu falei, Fernandão, cara, a partir desse momento, o Moledo agora é titular, eu vou continuar treinando normal, mas começa a dar oportunidade para o Romário, para os meninos do Sub-20, porque eu tenho uma situação no final do ano já certo com o Botafogo, e aí, de repente, para não ficar eu jogando, começa já a ver esses jogadores do Sub-20 que estão surgindo, para você já ter uma imagem desses atletas para usar para o ano de 2013. E aí, na verdade, a colocação dele que foi errada para a imprensa, né? Que o Bolívar se negou a jogar. Isso nunca. Quem sabe a minha história no clube, e depois a gente conversou. Então, de repente, a forma que ele colocou, ela foi errada, né? Porque a pergunta que ocasionou tudo isso foi a pergunta que eu não me lembro qual repórter fez para ele, por que o Bolívar não estava no banco? E foi uma derrota do Inter para o Corinthians no Beira-Rio, se eu não me engano. Uhum. E aí o repórter perguntou, mas por que o Bolívar não estava no banco de reservas? E aí ele era normal falar, não, olha, eu tive uma conversa com o Bolívar tem uma situação no final do ano para o Botafogo, eu dei a oportunidade para o Moledo, que vinha bem, e isso acabava, mas aí acabou ocasionando uma coisa muito grande, que até nem falaram da derrota do Inter de 2-0 e ficaram debatendo muito sobre isso, né? Sim. Eu acho que ele acabou se perdendo, o Bolívar, nessa questão, porque não foi uma ou duas do Fernandão, né? E ele era um cara... deve ser difícil, né? Ele é talvez o maior ídolo da história do clube e era o diretor executivo do Inter, passou a ser treinador e treinador de muitos jogadores que ele chegou a jogar junto, como é o teu caso, por exemplo. Faz diferença ou não faz ter um cara no comando que foi o teu colega, né, até pouco tempo dentro de campo e talvez expondo coisas do vestiário que não deveria ter exposto da maneira que foi na imprensa, por exemplo?
Então, que nem a história da zona de conforto, a gente, na verdade, logo no outro dia na representação, a gente chamou o Fernandão e acabou tendo uma conversa com ele dentro do vestiário sobre isso, perguntando para ele por que ele tinha colocado aquela palavra para a gente, né? Para a gente, não, na verdade, para a imprensa, porque, na verdade, aquilo repercutiu muito mal para quem escuta, porque aquilo passa uma imagem de que os jogadores mais experientes estão numa zona de conforto, caras que não têm mais ambição, e nunca foi isso, né? Os jogadores que ali estavam era Forlan, era eu, era D'Alessandro, era Bolatti, era vários jogadores experientes, né? Então a gente foi questionar ele por que daquela frase de zona de conforto, porque aquilo, na verdade, no meu ponto de vista, aquilo ali transferir uma responsabilidade. Porque não pode falar que os jogadores estão numa zona de conforto, porque, na verdade, só não deu nomes, mas se você for inteligente e o cara raciocinar um pouquinho, zona de conforto não é menino de 20 anos, 21 anos. São jogadores que já estão no clube, já com uma história, que já estão, de repente, numa zona de conforto. E nunca foi o nosso perfil esse, né? Não, e tu tá correto, desculpa mesmo, mas é que tu tá correto nesse sentido também, mas porque é óbvio que vão ligar principalmente a tua pessoa, né? Que tu não tava jogando, né? Mas assim, depois eu acho que 2 jogos depois ele cai, né? Depois de 2 jogos, eu acho mais ele deixa a Casa Mata como técnico do Inter. Tem uma história de bastidor que o medo dos dirigentes era que vocês perdessem o Grenal daquele ano. Que teria... O grupo teria fechado com os dirigentes e dito: olha, se vocês não tirarem ele, a gente vai perder o Grenal. Aconteceu isso. E eu te pergunto numa transparência assim, cara, como a gente se conhece há muito tempo, entendeu? Eu tô te falando numa transparência muito boa, assim, que eu acho que é legal tu explicares isso. Não, mas tu vê que eu sempre fui um cara que sempre falei, nunca deixei nada para trás, assim. Sempre fui um cara que sempre falei o que aconteceu, principalmente dentro de vestiário e algumas situações que a gente já viveu dentro do clube. Mas essa reunião para decidir a queda de treinador, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque eu estou vivendo isso hoje e é muito difícil, porque hoje, na verdade, quem entra em campo é os atletas e daqui a pouco, eles que estão lá dentro, eles vão ter que dar o seu melhor para um futuro melhor contrato, para daqui a pouco pensar numa situação de valorização. Então, claro que uma situação como aquela, você tenta resolver ela, como a gente fez lá dentro do vestiário, sem externar nada, para você tentar resolver, para que as coisas comecem a andar normalmente novamente. Bolívar, tu é um cara que viveu intensamente a era de ouro do Inter, era dos grandes títulos, foi capitão também, puxa vida, diversas oportunidades, inclusive para levantar o troféu do bicampeonato da Libertadores. Eu te pergunto, tu como um cara que jogou com o Fernandão à época, na época foi um erro fazer essa transição, a direção no caso, né, fazer a transição do Fernandão dirigente para a demissão do Dorival e para a colocação do Fernandão como treinador daquele grupo? Eu achei muito precoce, tá? Eu acho que eu digo por estar vivendo agora 2 anos já, meu 6º clube como técnico. Cara, não é fácil. Não é fácil você trabalhar em clubes pequenos e médios, como eu estou trabalhando agora, para você trabalhar, de repente, numa potência como é o Inter, cara. E sem experiência, né? Sem experiência nenhuma. De lidar com o vestiário, isso muito normal, eu vivo hoje, como ele fez lá também, o Fernandão. Muito, muito normal, porque o técnico hoje, para você comandar um vestiário, é como se fosse capitão de uma equipe, como você é jogador. Você comandar isso é muito tranquilo. Mas eu digo ali, todas as situações de esquema tático, de daqui a pouco o jogo você está perdendo, você precisa fazer uma mudança tática e você não tem experiência nenhuma para fazer isso. Uma mudança, de repente, de um atleta pelo outro no intervalo de jogo, daqui a pouco no segundo tempo, um cara que vai mudar o jogo. Então, é muito precoce isso. É muito precoce. Aí, errado da parte dele, acredito que não. Errado é da direção, de repente, achar que poderia ter feito aquilo
e colocar ele, na verdade, numa situação pelo clube não ter, de repente, um nome para colocar naquele momento. Mas porque vamos dá para pegar o teu caso. Tu é um ídolo hoje também do clube. Imagina tu chegando no Inter hoje para treinar o Inter. Tu imagina a responsabilidade e o peso, né? Porque ali não era só um cara inexperiente, não era só o diretor de futebol que virou o treinador, não, só um pouquinho. Se não o maior, um dos maiores ídolos do clube, né? Então eu acho que isso pesou mais do que qualquer outra coisa. Talvez eu, né, como repórter, tu é o cara que estava do lado ali, né? Tu pode falar muito mais do que eu. Não, mas realmente, você vê, hoje eu estou no meu 6º clube, se aparecesse o Inter hoje para mim treinar, eu falei, cara, eu tenho que esperar pelo menos mais, eu calejar um pouco mais, eu apanhar um pouco mais, para que eu chegue no momento exato de ter passado por todas as dificuldades, técnica, tática, de errar em substituição, porque quando eu chegar num clube, num estádio como o Inter, que eu vou chegar ainda, eu não posso ter esses erros aí. Esses erros aí, eles condenam o técnico. Então, por isso que eu estou, graças a Deus, subindo um degrau de cada vez. E já estou hoje no Vila Nova, que é um time muito tradicional, com uma cobrança muito grande. Sem dúvida nenhuma, é um dos times da Série C protagonistas hoje para subir novamente para a Série B. Então, eu estou me calejando e passando por clubes aí que tem uma pressão muito grande. Brasil de Pelotas, aqui no Sul, a gente sabe, depois do Grêmio Internacional, a pressão de torcida é diferente, ela é muito mais do que a Juventude Caxias. Brasil de Pelotas tem uma cobrança muito grande, né? E a Série B a gente acompanha aí, sabe o nível que está sendo a Série B cada ano que passa. Né? Que loucura. Essa tua passagem pelos 6 clubes também deve ser complicado no sentido logística, aprender coisas que tu já não estava mais passando, né? Quando tu joga em clubes como o Inter, Botafogo e tal, é um outro nível, não só de cobrança, mas também um nível assim de profissionalismo, talvez, não sei se é bem essa palavra, porque hoje tu tem mais dificuldades, né, do que tu tinha há alguns anos, né? Alexandre, eu sempre falo, cara, eu falo para todos os caras que eu conheço, jogadores mais jovens que estão em times menores, que querem chegar num clube grande, cara, eu falo que, cara, quando tu tá num clube de dimensão do Inter, tu é tratado como uma criança, tu ganha tudo nas mãos, cara. Eu juro para vocês que depois que eu parei de jogar e tive que andar de avião para ir para os lugares, eu parecia um retardado, cara. Porque eu acostumava a chegar no aeroporto, as passagens estão todas na mão, os caras me entregavam passagem na mão, eu só passava. Eu não fazia um check-in na minha vida, cara. Nunca tinha feito, porque era tudo nas mãos. E hoje eu tenho que fazer a logística toda do clube, com o supervisor, eu sento com o cara, porque eu calculo já, eu tenho que chegar 1h30 antes no estádio no dia do jogo. Então eu tenho que fazer minha palestra no hotel tal horário. A refeição, eu me lembro sempre que o intervalo da refeição para a partida ela tem que ser de 4 horas. Então, eu já faço uma logística toda, sento com o supervisor, a gente faz todo um rascunho, aí ele me mostra novamente, e aí a gente coloca toda a planilha para poder fazer a nossa viagem. Então, eu estou participando de todos esses processos que, quando eu alcançar um estágio num time de dimensão como internacional, eu já não vou precisar fazer isso, já vai ser uma preocupação a menos para mim. Já é uma preocupação a menos, porque... Isso é o drama do cara que jogou a vida inteira em clube grande, né, Bolívar? Exatamente, exatamente. Porque aí essa logística e esse planejamento, eu participo de todos esses clubes que eu tive até agora, mesmo o Brasil de Pelotas numa Série B. Eu tive que participar de todo o planejamento da logística, de toda a viagem, qual que era o melhor voo para voltar. Isso tu vai ver no Inter, no Grêmio, os caras não se preocupam mais com isso. Hoje é voo fretado, daqui a pouco os caras arrumam. Eu tenho que ver qual o melhor horário, se é depois de um jogo, os caras retornarem, mas vão chegar de madrugada e aí não vai ter o descanso adequado, ou deixar os caras dormirem na cidade,
para pelo menos repousar e voltar no outro dia. Então, todo esse processo aí eu participo. Ô, Bolívar, e quando é que tu te imagina treinando o Inter? Bez, eu coloquei para minha família, cara, para minha esposa, para os meus filhos, que eu precisava de 5 anos. Eu falei isso, né, para os meus filhos, porque eles perguntaram para mim, né, pai, novamente, tu vai começar tudo de novo, viagens, e agora vai perder tudo aquilo que tu já perdeu com a gente e tal, e é uma decisão bem difícil, cara. E até o Patrício, que é o meu auxiliar, o Jefferson, que está comigo desde o início, o Léo, preparador físico, que é de Farroupilha, que eu conheci lá no Cianorte, foram caras que eu falei, cara, eu vou caminhar para tentar chegar no nível de clube de Série A em 5 anos, eu falei. Eu já estou há 2 anos trabalhando, tá? Já estou há 2 anos. E, graças a Deus, ele vem evoluindo muito rápido. Eu já estou no Vila Nova, mas me sentindo confortável. Eu acho que por cada clube que eu vou passando, eu vou criando um casco mais forte, né? Então, eu acredito que mais uns 3 anos, cara, no máximo, acredito que uns 2 anos. Acredito que uns 2 anos aí eu esteja aí treinando o Inter. Pô, coisa boa, cara. Mas olha, impressionante. 2 anos, não digo o Inter, mas um time do tamanho do Inter. É isso que tu te imagina? Exatamente. Um time Série A, um time top, cara. Eu já tô, imagina, é o meu 6º clube. Se eu caminhar mais um ano treinando 6 clubes, já vão ser, se eu chegar nos 4 anos que eu quero, esse aí, já vão ser 12 clubes. Quase 15 clubes treinando. Bah, legal, cara, mas é uma meta legal, hein, cara? Legal mesmo. Não, isso precisa colocar meta, porque eu não quero ficar. Eu tenho acompanhado e sempre vejo muitos técnicos aí, não desmerecendo, eu digo assim, porque, de repente, é necessidade dos profissionais de clubes de médio para baixo, de os caras estar o ano todo batalhando e pinga num clube, e pinga no outro, não, cara, claro. E não recebe, e aí Ó, te deu só uma... Deu uma caída. Isso, agora... Então, eu não quero estar passando por isso. Eu quero poder estar colocando uma meta na minha vida, de poder alcançar esses objetivos, para poder eu falar assim, ó, realmente, batalhei esses 4 anos aqui, 5 no máximo, para mim poder chegar num clube, numa dimensão do tamanho do Inter. Mas é importante isso, né, cara? E, Bolívar, quem é que tu, assim como treinador, quem é que tu te inspira mais, cara? Daqui a pouco é no Abel Braga, ou daqui a pouco é alguém lá do Mônaco, enfim, quem é que é o cara que tu tem assim como inspiração? O meu ficou mudo aqui. Opa. Peraí que eu te boto de novo, sem problema. Agora acho que deu. Consegue nos ouvir? Tem problema. Oi. Tá ouvindo? Ouvindo de boa? Ficou mudo o meu aqui. Peraí. Foi o mesmo que deu comigo, mano. Eu não escuto às vezes vocês. Ouve agora? Estão me ouvindo? Agora tá ouvindo? Eu te ouço. Mas eu não estou escutando vocês. Não é. Peraí. Me ouve agora? Não? Agora sim. Agora sim? Beleza, sim. Então vamos voltar para a live. Mas, faça a pergunta de novo, de repente. Eu perguntava quem é o cara, assim, como treinador, tu te inspira em quem? Tu pensa em quem na hora de tomar uma decisão, enfim, de fazer uma coisa mais pesada, assim, mudar o time, mexer, de repente um Abel, um Muricy, quem é que vem à tua mente? Ô, Bez, eu consigo, cara, eu sempre fui um cara que sempre tive muita participação com os técnicos com quem eu trabalhei, né? De ser um cara de dar minha opinião, mesmo se ele ia escutar ou não. A grande maioria sempre escutou, porque eu sempre fui de forma muito respeitosa com todos eles, e eu sabendo que a decisão final era deles. Então, cada um eu procuro tirar sempre o melhor do que eu vivi, e o que eu via de ruim eram coisas que eu tirava. Então, de dar uma bronca, de chamar o cara no canto, dar uma bronca separada. Tu sabe que às vezes você trabalha com jogadores que respondem você dando uma dura mais forte, outros você tem que ter um cuidado já para falar com o jogador, porque você de repente pode perder ele numa situação de jogo. Então, cada um, né? Tite, Abel, Muricy,
Oswaldo de Oliveira, Rotti, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Esses treinadores foram treinadores com quem eu tive a felicidade de trabalhar. O Falcão foi um deles também. Então, todos eles são caras que eu procuro tirar o melhor de cada um e, com certeza, eu me lembro muito bem cada detalhe de cada técnico com quem eu trabalhei, da maneira que eles agiam dentro de vestiário, na beirada do campo, para que eu possa estar colocando tudo em prática. Mas tu está falando muito do... Não, vai lá. Vai lá. Que eu vou mudar o assunto, vai lá. Ah, tá. Mas tu prefere qual? Tu prefere qual estilo? Tu é o conhecido como, olha, ali não dá para mexer, ou tu é conhecido como o paizão, assim, tu é mais Abel ou tu é mais Celso Rotti, porrada? Não, tu sabe que eu consigo, Alexandre, eu consigo ser os dois, cara. Eu consigo ser os dois porque eu sempre falo isso porque eu sei como atleta reage a uma pancada e como o atleta reage você falando uma pancada mais devagar. Então, a partir do momento que eu sei aonde eu estou trabalhando e com cada atleta com que eu trabalho, eu sei que eu posso dar uma porrada, o cara vai ficar chateado comigo, mas eu tenho o Patrício, que tem uma vivência de futebol, o Patrício vai lá, encosta no cara, fica tranquilo, o homem tá meio chateado e tal, aí quis te dar uma porrada na frente dos outros, para de repente dar uma amenizada para todo mundo ver que vai ser com todo mundo, entendeu? Então, o Patrício consegue fazer, para mim, esse meio de campo às vezes. Entendi. Vai lá, Colar. A gente está falando muito do Bolívar, treinador, mas que Voz do Gigante é muito legal, que a gente está entrevistando pessoas, né, ídolos do Inter, né, daquela época, muito legal, né? E a gente sabe histórias, eu já ouvi história do Ney, do Alex. Bolívar, eu queria saber de ti, como capitão do Inter naquele ano de 2010, né, levantou a Taça Libertadores. Uma das coisas que a torcida sempre pergunta, assim, que fica meio sem resposta, é como aquele time, né, teve aquela arrancada com o Rotti naqueles 4 jogos, chegou a disputar o Campeonato Brasileiro até onde deu em 2010 e foi surpreendido pelo Mazembe. Por que tu acha que aconteceu isso? Tu já parou para pensar ainda nisso, 10 anos depois? Dava para ter feito algo diferente? O Inter subestimou o Mazembe? Porque aquele título mundial... Cara, o Inter tinha um grande time, a Inter estava oscilando, talvez isso atrapalhou, pensar mais na Inter do que no Mazembe. O que tu vê depois de tanto tempo, o que aconteceu lá nos Emirados Árabes? Colar, eu sempre falo, cara, essa pergunta e sempre respondi para todos os colorados que me perguntaram em todas as entrevistas que eu falo, né? O futebol ele é muito objetivo, cara. Aquele é um jogo que assisti várias vezes, que era para ser um jogo de 3-0 para nós, assim, em questão de 15 minutos, cara. O futebol é muito objetivo. Hoje você vê jogos acontecerem assim, que você tem a oportunidade você vai lá e não faz. Você tem outra, e eu estou falando oportunidade clara, eu não estou falando chute de fora da área, falando oportunidades claras de gol. Eu não vi o jogo de novo, né? Eu não consigo, mas eu lembro de cabeça que teve várias, assim, né? Várias oportunidades, assim, claras de gol. E aí eu te falo, tipo assim, numa decisão de mundial e num jogo normal, sem dúvida nenhuma que o nervosismo, ele é diferente. Você vai lá, não faz uma, não faz duas, não faz três, e você sofre um gol, por mais calma que você tenha, você vai continuar em cima do adversário, e daqui a pouco o adversário vai lá, quando você tenta buscar uma reação, o adversário faz o segundo. Cara, desestabiliza tudo. Eu acho que muitas pessoas falam que o Inter, de repente, subestimou, pensou na Inter de Milão já. Eu falei, cara, pelo contrário, não tem como tu subestimar numa semifinal de Mundial, cara. Aquilo era um título que eu, que não tive em 2006, era o título que eu mais queria, cara. Por ter saído, por ter sido vendido para o Mônaco, e aquela era a oportunidade que eu tinha, e era a única, de repente a única, de eu poder conseguir um título tão expressivo como é o Mundial, e eu acabei não conseguindo. Então, eu acho que não foi subestimar adversário, eu acho que foi questão de ser mais objetivo nas oportunidades que a gente teve dentro do jogo. Cara, olha só, a gente tá aqui há 55 minutos já conversando, cara, para tu ver como quando o papo é bom, a gente vai. Poderia falar muito ainda sobre um monte de coisas,
Mas, ó, eu vou te desejar, desde agora, Bolívar, que a gente volte o futebol logo. Posso ter duas rapidinho? Ah, não, pô! Só aquela de sim ou não. Sim ou não, né? Porque eu botei... Pode falar, eu tô de boa, pode perguntar. Eu tô inscrito também, tô inscrito depois do colar. Eu tô falando aqui, eu botei uma foto que eu tava com o Bolívar, que ia sair daqui a pouquinho, já veio, né? Me perguntaram assim, ó, me fizeram duas. Bolívar, o que é mais difícil, enfrentar o São Paulo no Morumbi na final da Libertadores ou treinar o Brasil de Pelotas na Série B? Rapaz do céu. Nossa. Em 2006, quando a gente chegou para jogar contra o São Paulo, cara, a gente chegou tão confiante, eu acho que por isso que a gente ganhou de 2-1 aquele jogo, cara. Porque o time estava num estágio e o próprio torcedor do Inter, ele sabia que a gente ia jogar e ia vencer, não sabia o resultado, mas era tanta confiança do lado de fora do torcedor que foi para o Morumbi contra aqueles 70 mil torcedores lá tinham, que sabia que o Inter ia ganhar, cara, porque era um time muito fechado e um time que, como a gente estava conversando ali, muito pronto para poder matar o adversário, cara. E o Brasil de Pelotas, cara, eu cheguei numa situação ali onde você não monta o elenco, você chega numa situação sem conhecer os jogadores com quem você vai trabalhar e você tem uma Série B tão competitiva como tá a Série A, cara. A Série B tem aí, quando cai os clubes da Série A, fica muito difícil, cara. Então, imagina, eu tinha a obrigação de manter o Brasil na Série B, cara. Com toda a logística que a gente tinha de viajar sempre 2 dias antes, de perder sempre 4 dias numa partida fora de casa. Quando retornava, eu não conseguia treinar pelo fato da logística, de descer em Porto Alegre, de pegar um ônibus mais 4 horas até Pelotas, poderia treinar só no outro dia, que já era a véspera do próximo jogo. Então, sem dúvida nenhuma, cara, treinar e manter o Brasil na Série B foi uma missão bem difícil, cara. E me perguntaram também se tu teve vontade de dar um carrinho no Edinho, quando tu ouviu que o 5-0 foi mais importante que o Mundial. O Edinho, ele sabe, cara, o Edinho, cara, é que os colorados, claro, guardam muito isso, né? Eu acho que qualquer ídolo de qualquer clube, a gente tem que cuidar, qualquer declaração que a gente dá, né? Em qualquer emissora, em qualquer entrevista que a gente for dar, tem que cuidar. E o Edinho foi muito infeliz e ele sabe muito bem disso, cara. Mas é um cara que tem um coração gigantesco, é um cara que ama o Internacional, a gente sabe muito bem disso. Eu acho que naquele momento ele quis defender as cores com quem ele estava trabalhando naquele momento, mas, claro, acabou sendo muito infeliz e ele sabe muito bem disso. Mas vocês podem ter certeza, o torcedor principalmente, cara, é um cara que quando estava dentro de campo, o bicho pegava, cara. Era um cara que não frouxava, era um cara que segurava o rojão junto, e é um cara que não adianta, o torcedor, ele fica chateado com ele, sem dúvida nenhuma, pela declaração, mas a história dele ela é muito linda dentro do clube. Mas quando saiu essa declaração, tu chegou, vocês não sei se tem grupos de 2006 ainda, quando saiu a declaração... A gente deu um gelo mesmo. A gente Conta para nós aí. A gente tem um grupo de 2006 e 2010 misturado, assim, com alguns jogadores de 2010 junto no de 2006. Pesado esse WhatsApp, hein? Hã? Pesado esse WhatsApp. Nossa, vou te contar uma coisa. Ali os caras começam a acordar às 6 horas da manhã e conversa. É foda. Para acompanhar é difícil. E aí, quando aconteceu aquele caso ali, a gente deu um gelo, meu. Dá um gelo. O Edinho, não sei o quê. O pessoal também ficou puto. Os jogadores todos ficaram, né? Os ex-jogadores. Mas a gente sabe, a gente conhece ele mesmo, sabe que é um cara que tem um coração gigantesco aí. E um cara que é colorado e viveu a adolescência dele jogando no Inter e toda a sua história. Tá, e o que ele falou naquela época? Como é que ele se explicou para vocês? Cara, ele falou, Bez, o Alexandre, ele falou pra gente que cara, era o momento que ele tinha, na verdade, defendendo as cores do Grêmio, que ele quis dar uma declaração para, de repente, mexer com o brilho, entendeu? Dos jogadores, mas ele não, de repente, não viu a proporção que aquilo teve, né? E a gente falou para ele, cara, foi mal, sério mesmo, não fala isso, que foi muito mal. E aí ele ficou, e ele viu que ele errou, ele sabe que ele errou, né? Mas, como eu falei, cara, é um cara que eu posso falar aqui de coração aberto. Um cara que é apaixonado pelo clube e que tem uma história linda aí.
Deixa eu fazer uma última pergunta para o General Bolívar, já agradecendo a gentileza, Bolívar, pô, desejando todo o sucesso do mundo para ti aí, e que daqui a uns anos tu realmente esteja treinando o Inter. Eu queria saber o seguinte, tu como capitão em 2010, agora vamos fazer 10 anos daquela conquista, o Inter teria sido campeão se não houvesse a troca de Fossati por Rotti? Tu sabe que me fazem sempre, Beza, essa pergunta. Eu digo assim, o comando técnico, o Fossati sempre foi um grande técnico. A gente sentia muita falta ali naquele momento, muito mais a parte física. A gente era uma equipe que com o Fossati, a gente, primeiro tempo, arrastava os times. Começava o segundo tempo, a gente ia perdendo força. Eu acredito pelo método de trabalho que a gente tinha, por de repente, como eles trabalhavam no Equador, e daqui a pouco disputavam 40 jogos durante uma temporada, e fizeram uma pré-temporada, de repente, para uma situação como eles estavam acostumados no Equador. E aí, aqui no Brasil, a gente joga ali de 70, o Inter, eu acho que nessa época, e nesses anos nossos aí, a gente jogou de 70 jogos para cima. Por aí. Então, sem dúvida nenhuma, a questão física, e hoje, cada vez mais, ela conta muito. Então, o Rotti, na verdade, a gente sabe. Eu trabalhei com o Rotti e eu falo, o Rotti, para mim, é um dos melhores caras taticamente, não tem treinador igual. Taticamente. É um dos melhores caras, taticamente. Ele arruma a equipe de uma tal maneira que é muito difícil sofrer gols. É uma equipe, de repente, que faz poucos gols, mas é uma equipe que sofre muito poucos gols. Então, de repente, aquela troca houve mais pela questão física do que pela parte tática e técnica. O Tyson tá nesse grupo do WhatsApp ou não, Bolívar? Tá também. Já falaram para ele voltar? Ele já falou quando ele volta ou não falou ainda? Não falou. Cara, eu acho, se eu não me engano, ele tá há 10 anos lá. Completou 10 ou 8, alguma coisa assim, né? Fecha 10 esse ano. Ele sai para 2011, né? Eu até brinco com ele. Ele tem 11 irmãos. Eu falo, mantém 11 anos para poder ter um ano para cada irmão, porque tu ganha bem. Um ano para cada irmão, porque sustentar 11 não é fácil. Aí depois tu retorna, cara. Que beleza. Cara, mas assim, desculpa também ficar mais que uma hora contigo aí, cara, mas é que o papo tá gostoso, o papo tava bom. Eu te agradeço demais aí pela atenção aí que tu teve conosco aí. Vozes do Gigante Entrevista a gente sempre procura trazer, ídolos, pessoas que já levantaram muitas taças, que estão na história do clube aí, e não tem como não falar com o General Bolívar, tá, cara? Fico muito feliz mesmo de poder falar mais uma vez contigo aí e agradeço a tua presença mais uma vez. Beleza, Alexandre? Obrigado, cara. Voz do Gigante, é um prazer estar participando aí com o Bes, com o Colar também. Deixa eu só mandar 2 abraços, cara, especial para 2 fãzaços meu aí. Uma é a Bruna, cara, que é uma menina que mora em Curitiba, que já trabalhou no Inter ali, trabalhou no marketing do Inter, que é fãzaça. Onde eu vou agora como técnico, ela viaja para poder ver meus jogos, é muito legal. E o Saul, cara. Saul é um cara que trabalhava no Inter. Hoje, só para te contar ligeirinho essa história. Claro. Esse cara todo ano, no dia 16 de agosto, que é o dia do meu aniversário, que foi a nossa primeira conquista da Libertadores, esse cara, a família dele, os filhos dele, cara, ele faz um aniversário, me liga, cara, faz torta com o meu rosto, a chuteira que eu dei pra ele. Cara, ele para a vida dele no dia 16 para fazer o aniversário e me ligar para poder comemorar. Aí eu entro, cara, ele começa a chorar e não consegue falar comigo. Cara, é uma história assim, é linda, é impressionante, cara. Cara, mas é bonito e é legal, né, cara? Eu acho que é para isso também que vocês vivem, né, cara? Isso é muito legal, cara. Ontem eu participei com o Baldasso de uma live com ele, que ele estava falando sobre os consulados todos do Inter, do Brasil todo, cara. Sim. E aí ontem eu fiquei sabendo que o Inter, os consulados de Norte e Nordeste, o Inter tem mais de 1.000 sócios, 1.020 sócios, cara. Às vezes nem gaúchos são e os caras torcem pelo Inter. Alguns nem assistiram o jogo dentro do Beira-Rio ainda, cara. Então isso é muito legal.
Que loucura. Mas então tá, a gente fica por aqui, Voz do Gigante Entrevista. Semana que vem tem mais. A gente vai tentar, ó, a gente conseguiu já botar o Ney, o Alex também aqui nas nossas lives. Agora o Bolívar tá pesado esse nível. Posso dar um spoiler, então? Posso dar um spoiler? Eu acho que a gente vai fechar o sistema defensivo. Opa! Eu acho que sim, hein? Tá? Fica um abraço mais uma vez aí, Bolívar. Te cuida, cara. Um abração aí, viu? Valeu, Alexandre. Valeu, Bez. Valeu, Colar. Prazer, irmão. Valeu. Tchau, tchau.